Começamos a nossa live AEA sobre plano de saúde e seguro de vida em grupo, CEMIG, hoje dia 18 de janeiro de 2022. A live está prevista de durar de 17 às 18h30 e nós temos algumas regras de conduta que eu vou falar daqui a pouquinho. E a agenda nossa é a seguinte: eu sou o Tarcísio Feixas Cabral, diretor da AEA, diretor de comunicações. Vou dar as boas-vindas e falar sobre as normas de participação. Em seguida, o Joaquim Adalberto Henrique Chaves, que é o nosso presidente em exercício, vai falar sobre planos de saúde e seguro de vida, sobre a visão da AEA, sobre essas últimas mudanças, né, que a CEMIG anunciou. Em seguida, o Denis Cláudio Cruz de Souza, que é o diretor de intercâmbio, vai falar sobre o relacionamento CEMIG, CEMIG Saúde e AEA-MG, já que ele é diretor de intercâmbio. E o Dr. Anderson Couto de Miranda vai falar sobre as iniciativas, né, em defesa dos direitos dos aposentados relativos tanto ao plano de saúde como seguro de vida em grupo. E, ao final, nós vamos ter perguntas e respostas. E vamos tentar praticar aí as seguintes normas de convivência. Pode passar um pouquinho aí, Denis, por favor. Próxima página. Aí está. Ok. Então, nós solicitamos que todos mantenham seus microfones desligados e a câmera ligada. A câmera é muito boa para a gente ter contato visual, a gente identificar quem está presente na live. E, por favor, identifique-se preenchendo seu nome junto aí à sua imagem no vídeo. Aí tem, no cantozinho superior tem 3 pontinhos, você clica e dá um rename, ou renomear, aí coloca seu nome, por favor. E, após a apresentação do Denis, do Joaquim e do Anderson, nós vamos abrir um espaço para perguntas e respostas e pedimos que você solicite a permissão levantando a mão digitalmente. Aí na barra de comandos embaixo, na tela, tem lá reações. Aí você clica em reações, reactions, raise hand. Ou então reações, levantar a mão. Se você tiver alguma dificuldade aí com o dispositivo, não conseguir fazer isso digitalmente, levanta fisicamente. Mas a gente prefere que use o recurso aí de reações, levantar a mão. E aguardar a sua vez de falar, evitar falar simultaneamente, ok? Então, obrigado. Pode voltar aí, Denis, a tela anterior. Eu vou colocar todos aqui no mudo, por enquanto, e permitir que vocês ativem seu som, né? Então, eu vou tomar a liberdade, se tiver alguém com algum ruído aí, eu vou mutar e deixar só o apresentador falando. Ok? Combinado com todos? Obrigado. Feitos aí os combinados, né? Acho que a gente pode dar início, então. Inicialmente, o Joaquim Adalberto, presidente em exercício da AEA. Uma boa tarde a todos os presentes nessa live. Quero agradecer a presença de todos. E o objetivo da gente ter marcado essa reunião foi trazer algumas informações, nivelar as informações que nós temos, responder a possíveis dúvidas, tentar esclarecer dúvidas que vocês possam ter. E, de uma certa forma, também, com isso, nós queremos ver se a gente consegue conter um pouco as apreensões e angústias porque nós estamos passando nesse período, né? O que nós vamos falar é a respeito das respostas que a AEA tem dado às ações da CEMIG de afronta aos nossos direitos, hoje especificamente abordando a questão de plano de saúde e seguro de vida. É um fato conhecido por todos que a CEMIG, desde abril do ano passado, ela vem manifestando essa intenção de eliminar esses direitos nossos, né? Direitos porque eles, inclusive, estão reconhecidos como pós-emprego nos balanços da CEMIG,
Então, isso é inquestionável, que são direitos nossos. E ela tem feito, o ano passado todo, ela se colocou numa postura de que queria negociar e que nós, entidades, sindicatos, mais a EA, nos recusávamos a participar da negociação, o que é uma mentira, porque, na realidade, a CEMIG é que nunca teve intenção de negociar. E, no final do ano, ela entrou com algumas ações na Justiça. Ela entrou com ação na Justiça no TRT, 2 ações, uma no STF, outra no TST, ou seja, uma coisa completamente inusitada. Eu nunca vi nada parecido com isso. E, então, mediante esses ataques, o que a AEA fez foi tomar providências para defender desses ataques feitos pela CEMIG através da Justiça. Então, essa foi uma linha de conduta que foi a defesa nas ações promovidas pela CEMIG. E também uma impetração de um mandato, de uma ação que a AEA fez agora na Justiça do Trabalho, em primeira instância, buscando defender a manutenção do plano de saúde. Então, isso é o que a gente tem feito. E depois o Denis vai entrar em mais detalhes sobre cada uma das ações, o objeto dela e o que aconteceu até agora. Nós estamos agora, então, o que eu falei até agora diz respeito a plano de saúde. Na semana passada, todos nós aposentados fomos surpreendidos por uma carta da CEMIG, na qual ela nos dá a maravilhosa oportunidade de desistir do seguro de vida ou reduzir o valor do seguro de vida. Mais uma jogada desonesta, na minha visão, porque ela fez isso acreditando que as pessoas, sendo pegas de surpresa, né, poderiam cair nessa armadilha. Então, já adianto que a nossa sugestão é de que ninguém assine nada, tá certo? Ninguém assine nada, porque também é uma obrigação da CEMIG pagar a metade do nosso seguro de vida, tá certo? E, nesse sentido, inclusive, a EA já convocou uma AGE para o dia 25, para que a diretoria, se a AGE assim o decidir, ingresse também com uma outra ação na Justiça, dessa vez em defesa do seguro de vida. A diretoria da EA, dentro dos limites estatutários e em perfeita sintonia com Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, está atenta e agindo oportunamente, defendendo e também atacando. Agora, nós acreditamos sempre que uma solução negociada seria o desejável. Ocorre que a CEMIG, hora nenhuma, pelo menos até esse momento que eu estou falando com vocês, ela manifestou uma real intenção de negociar. A CEMIG ela quer impor uma posição e a negociação que ela quer é que nós aceitemos a imposição dela. E isso nós não vamos fazer, certo? Ou nós vamos ter realmente uma negociação correta, aberta, né? E aí sim a gente pode até chegar a algum acordo, ou então nós vamos continuar na Justiça, né? Agora, eu quero esclarecer também que quando a gente fala em negociação, o entendimento da diretoria, ela pode conduzir ações junto à CEMIG no sentido de buscar alternativas que possam ser de interesse dos associados. Se isso for atingido junto à CEMIG, necessariamente nós teremos que passar por uma Assembleia Geral Extraordinária para submeter qualquer opção de negociação aos associados. Somente os associados poderão aprovar qualquer
alternativa para negociação com a CEMIG. E eu falo com você o seguinte, que até esse momento não existe nenhuma possibilidade de negociação colocada na mesa. Existem conversas, mas, como eu já disse, são conversas que, na realidade, são posições unilaterais, e essas posições unilaterais não atendem os nossos interesses. Portanto, não serão nem consideradas. Então, em resumo, é isso. Eu passaria, então, a palavra agora ao Denis, para ele entrar em mais detalhes, e, posteriormente, ao Dr. Anderson. E, no final, nós estaremos, todos nós da diretoria, aqui à disposição para conversar com vocês, responder eventuais perguntas e tentar esclarecer aquilo que a gente puder esclarecer. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos e também o apoio que nós temos recebido de vocês até agora. Muito obrigado. Boa tarde a todos, né? Obrigado, Joaquim, obrigado, Tarcísio. Eu acho que o Joaquim fez um resumo, né, bem apropriado do que a gente tem visto, né, ao longo desse tempo, tá? Nesse período, né? Eu vou começar comentando, né, eu vou falar um pouco mais, né, um pouco mais de detalhe sobre principalmente essas duas ações, né, sobre essas duas questões, melhor dizendo, né, plano de saúde. E eu já começo dizendo, né, que não se trata de CEMIG Saúde, tá? Trata-se de plano de saúde. Eu acho que isso é importante, né, porque as ações da CEMIG têm que haver com um plano de saúde, né? A CEMIG Saúde ela é operadora, então qualquer aspecto, né, qualquer coisa que venha a ser dita, ou a negociação, ou que a CEMIG chama de negociação, é sempre com a CEMIG, né, e não com a CEMIG Saúde. É a questão da obrigação pós-emprego. Tá? E citando a obrigação pós-emprego, a CEMIG, ela, no final de 2020, 19, se eu não me engano, né, a CEMIG já começou a agir um pouco mais sobre essa questão do pós-emprego. Vocês se lembram que, na época, ela enviou uma carta, né, para a Forlus, pedindo alternativas, né, de soluções que minimizassem o pós-emprego relativo ao Plano A. Então, essa questão do pós-emprego ela vem sendo colocada pela CEMIG durante já há algum tempo, cerca aí de 2, 3 anos, né, talvez até um pouco mais, né? Inicialmente relativo mais às questões de Forlus, né? E já nesse final de ano, né, na verdade, isso a partir de abril de 2020, foi quando a CEMIG começou a ser bem mais incisiva e bem mais contundente com relação ao pós-emprego e principalmente na CEMIG Saúde, no relativo, né, ao plano de saúde, né, que é onde tem a maior parcela, né, dessa conta pós-emprego no balanço da CEMIG. Não vou entrar em detalhes, né, motivações que ela tenha, tá? Quais são as razões, né, que a CEMIG coloca. Tá? Como o Joaquim bem frisou, a CEMIG, desde o início, né, lá em abril, ela deixou muito claro isso, né, em todas as correspondências e em todas as conversas, né, que nós tivemos, e até mesmo nas ações judiciais posteriores, que a questão da CEMIG é resolver o pós-emprego. Isso tem que ficar, eu acho que é importante, né, a gente deixar bem claro. Então, a motivação da CEMIG, as razões que ela, CEMIG, apresenta, né, são razões de cunho financeiro, né, e tal, que isso impacta o balanço da empresa, impacta a saúde financeira dela e ela tem que solucionar. Então, esse é um pano de fundo, né? Por quê? Porque todos esses aspectos, o plano de saúde, o seguro e o plano A, eles têm impacto nesse pós-emprego da CEMIG. Então, assim, o que a CEMIG, as ações que a CEMIG colocou, né, sobre o plano de saúde, o que ela tem feito, algumas gestões também, né, junto
a Forluz e a questão do seguro, ou seja, todos esses estão, de uma certa forma, interligados, né, nessa questão do pós-emprego. Então, não se tratam de ações isoladas, né, sobre um ponto ou outro. É claro que cada um tem uma forma de tratamento, a CEMIG está tratando cada um desses 3 componentes, né, seja o plano de saúde, seja o plano A da Forluz, seja o seguro. Ela está tratando de uma certa forma, como ela entende que deve tratar, não vou entrar nesse mérito. Tá? Agora, o que eu já inicio também, né, dizendo o seguinte, do nosso lado, a nossa crença, né, que a AEA está sempre se batendo e na defesa do que nós entendemos ser o direito nosso, tá? O direito dos aposentados e o direito dos associados. Tá? Tanto que o título é Obrigação Pós-Emprego, ou seja, trata-se de uma obrigação que a CEMIG assumiu em várias épocas, né, ao longo do tempo, né, então isso e obrigação assumida não é algo que você possa simplesmente unilateralmente dizer não, olha, não vou cumprir mais, né, não quero mais cumprir ou não posso mais cumprir, ou então tem que ser dessa forma porque eu não vou mais cumprir essa obrigação. O nosso entendimento, né, na AEA, é que isso não pode ser feito dessa forma. Como o Joaquim bem disse, né, nós estamos dispostos a ter uma negociação, sim, né, se tiver a possibilidade de uma solução negociada, nós entendemos que seria melhor, mas, reiterando, né, o que já foi dito pelo Joaquim, a CEMIG, desde abril, ao longo desse tempo, nós tivemos várias correspondências, tivemos reuniões, tivemos conversas, né, a CEMIG, ela alega que, né, inclusive nas ações judiciais que ela colocou, ela alega que quis negociar e que as entidades sindicais, mais a AEA, né, não quiseram. Lembrando que o acordo coletivo específico do ProSaúde, ele não é exclusivo dos aposentados, claro, né? Ele é fruto de um acordo coletivo que está em pleno vigor, né? Este de 2010, mas, na verdade, assistência à saúde aos aposentados vem de muito antes, já existia um acordo coletivo no ano 2000, então isso é bem anterior, né, a 2010, inclusive, mas é um acordo coletivo específico que tem como signatários 3 entidades sindicais, né, representando os empregados ativos, e mais a AEA, representando os aposentados. Então, é este pano de fundo, e foi este instrumento, esse acordo coletivo, que a CEMIG entrou na justiça questionando, né, os termos desse acordo coletivo, alegando que teve uma mudança na legislação, né, e que esse acordo não poderia mais ser renovado automaticamente, como ele vem sendo feito desde 2010, e antes dele, né, o acordo anterior também tinha renovação automática. Tá? Então, é esse o pano de fundo. Comentando um pouco sobre o que a CEMIG, o que aconteceu desde abril, né? Em abril, então, a CEMIG colocou aquela carta, chamou as entidades sindicais e a AEA para conversar. Nós tivemos 3 ou 4 reuniões, né? Mas sempre, em nenhum momento, a CEMIG abriu mão dos termos que ela colocava. O que ela sempre colocou foi, olha, esse plano não vou mais pagar, né, dessa forma, porque isso tem impacto no pós-emprego, é um novo plano, o novo plano é esse que foi colocado e foi divulgado, né, apenas nas coberturas da ANS, sem outras coberturas adicionais, né, que nós temos no nosso plano atual, PGR, né, PGE, né, e alguns ou vários outros procedimentos também que existem além do estipulado pela ANS, apresentou um novo plano com uma nova tabela, né, uma nova tabela de contribuição em valores muito mais elevados do que o que a gente tem hoje, e sem a contribuição da CEMIG para o caso dos aposentados. Ela pagaria integralmente para os empregados da ativa, mas os empregados aposentados teriam que arcar inteiramente com isso. Por que eu estou frisando esse ponto? Né? Porque, ao longo de todo o processo, né, inclusive nas ações judiciais,
esta é a alegação da CEMIG sempre. Ela não fez nenhuma alegação diferente dessa, ou seja, ela não colocou, né, como o Joaquim bem disse, ela não colocou, falou, não, esse ponto a gente pode negociar, né, alguma coisa aqui, eu posso ceder alguma coisa e tal. Isso não foi colocado em nenhum momento. E a gente sabe que uma negociação não é assim, né? Negociação, o que a CEMIG colocou, o que ela disse que ia negociar, inclusive, o que a lei garante, né? Existe uma garantia legal, inclusive essa foi uma alegação dela, a lei que mudou bem depois do nosso acordo estar em vigor, né? E ela está se valendo dessa lei, uma mudança em algo que, olha, a lei nova não muda o que foi acordado, né? Não pode retroagir para mudar o que foi acordado lá atrás. Mas essa é a alegação que a CEMIG tem colocado, e é contra isso que a gente tem se debatido, né? Comentando, então, um pouco mais, né, das ações judiciais. Então, só reiterando, né, ao longo da negociação, praticamente não teve, né, a posição da CEMIG ela não mudou nada e não mudou também na questão das alegações, né, judiciais. Essa proposta, o que a CEMIG chamou de proposta, tanto as entidades sindicais como nós, né, a EA, nós não levamos apreciação, não levamos a assembleia, porque era algo que não tinha como, né? Inclusive, o prazo que a CEMIG deu foi um prazo de 2 semanas, né? Ou aceita integralmente, ou não aceita, isso lá em abril, né? Final de abril, maio. Tá? Então, isso não tinha como, né, aceitar algo imposto dessa forma. Tá? No final do ano, né, em novembro, se não me engano, a CEMIG ela, então, entrou com 2 ações judiciais no Tribunal Regional de Trabalho, né, aqui em Belo Horizonte, tá? No TRT de Minas Gerais. A primeira ação era uma ação anulatória, né, da cláusula de renovação automática do acordo coletivo específico. Então, o que a CEMIG estava alegando? Né? Olha, esse acordo, a lei alterou, né? Teve uma mudança na lei recente, né? Há pouco tempo, com a reforma trabalhista, e lá diz que o acordo ele vale, qualquer acordo coletivo, ele vale no máximo por 2 anos. Então, não pode mais ter acordo com cláusula de renovação automática. Essa foi a alegação da CEMIG, dentre diversas outras coisas. Tá? E a fundamentação dela também, né, reiterando, é o que ela dizia a questão do pós-emprego, né, que ela não poderia mais arcar em função do pós-emprego e tal. Toda essa argumentação que ela tem se mantido, mas alegando que não poderia ter a renovação automática, então que o acordo, né, que essa cláusula fosse declarada nula, e, com isso, o acordo ele venceria em 31 de dezembro de 2021. Né? A partir de 1º de janeiro não teria mais o acordo coletivo válido. Essa foi a alegação da CEMIG, nesta ação anulatória. Tá? Em paralelo, ela entrou com uma segunda ação. Esta não é exatamente uma ação, na verdade, é um processo pré-processual, né? Em que ela solicitou ao TRT que mediasse uma negociação entre a CEMIG e as entidades sindicais representando os empregados ativos e a AEA, representando os aposentados. Tá? Então, essa foi o que ela entrou como uma ação de mediação. Esta ação de mediação também no TRT, né, foi conduzida também por um desembargador, e esse desembargador ele chamou uma reunião para o dia 29 de novembro. Tá? Nesta reunião do dia 29 de novembro, a CEMIG apresentou, né, todas as entidades estavam representadas, a CEMIG também, ele abriu inicialmente para a CEMIG apresentar as razões, a CEMIG disse que queria que fosse feita uma negociação e tal, né? Disse lá as suas razões, né? Do entendimento dela que o acordo coletivo não deveria ser mais válido, né? Porque violava uma lei que já estava em vigor, posterior ao acordo, mas é uma lei que estava em vigor e tal, e questionando sobre isso, né? E pedindo a mediação que fosse intermediada, feita uma negociação
entre as entidades e a CEMIG. A primeira fala do desembargador, logo depois que a CEMIG disse, ele disse, olha, no meu entendimento, esta ação de mediação ela perdeu o sentido. Por quê? Porque ela só faz sentido se for algo pré-processual. Como já existe uma ação judicial ajuizada pela CEMIG, questionando exatamente o acordo, então não há o que discutir, não há o que negociar. Por quê? Porque a CEMIG já ajuizou algo pedindo anulação. Então, não cabe uma negociação, né? Inclusive, é outro desembargador que estava cuidando da ação. Ele disse, olha, eu nem posso fazer isso porque já existe um juiz natural desta ação, que é o desembargador que está cuidando da ação anulatória. É claro que esse foi o primeiro posicionamento, teve, né, várias manifestações, manifestação da CEMIG, manifestação das entidades. As entidades manifestaram-se nesta reunião, dizendo que sim, estavam dispostas a uma negociação, mas não a negociação nos termos em que a CEMIG colocava, em que ela não fazia nenhuma alteração da posição dela. Tá? Teve várias, né, manifestações, a reunião durou em torno de 2 horas, mas, ao final, o desembargador disse que, olha, eu vou consultar, né, o desembargador responsável pela outra ação anulatória e vou fazer um despacho, mas mediação não tem mais como fazer mediação, visto que já existe uma ação, né, impetrada pela CEMIG questionando isso. Durante a reunião, né, até teve uma sugestão de um dos participantes, dizendo o seguinte, olha, porque a CEMIG disse que queria a mediação, queria negociar. Então, foi até sugerido, né, por um dos advogados o seguinte, olha, CEMIG, então você desiste da ação anulatória, da outra ação, e vamos fazer uma negociação aqui, né, nesta ação anulatória. É claro que a CEMIG disse que isso ela não iria fazer, né? Ela não iria desistir da ação anulatória, assim, demonstrando, né, que realmente ela não é a negociação, né? O processo dela, ela só aceita, né, se for implantado do jeito que ela colocou, da forma como ela colocou, e isso, né, tanto as entidades sindicais quanto a EA não aceitado, porque isso não é negociação, né? É uma imposição, o que não faz sentido. Tá? Bem, então, teve esta sobre a mediação, foi essa, né? Essa única reunião que teve, essa ação ela está parada, né? Sobre a ação anulatória, a CEMIG ela pleiteou uma liminar do TRT para que o desembargador declarasse que essa cláusula, né, de renovação automática ela não teria mais eficácia. Né? Essa liminar ela foi negada, tá? Né? No TRT pelo desembargador. A CEMIG ela solicitou, né, fez um agravo, eu não sei o termo jurídico, né, mas ela fez uma apelação dessa decisão, pedindo, né, ao Tribunal do Pleno que se manifestasse, e isso ainda não ocorreu, porque logo depois entrou o recesso, né, e isso não ocorreu. Mas a CEMIG ela não se ateve apenas ao TRT. Né? Ela entrou também com uma ação no STF, né, solicitando que o STF, doutor Anderson, me desculpe, mas eu não vou usar o termo jurídico, né, que eu não saberia fazê-lo, mas, em resumo, o que a CEMIG pediu ao STF foi que o STF desse a liminar, porque, no entendimento dela, a CEMIG, o desembargador, ao não dar a liminar que ela pediu, ele teria desrespeitado uma súmula do Tribunal Superior do STF. Então, o STF, por ser uma entidade superior, né, teria que fazer respeitar essa súmula e dar a liminar que o desembargador aqui não concedeu. Tá? O STF também julgou improcedente esse pedido da CEMIG, né? Não foi dada a liminar também. Além disso, a CEMIG fez um outro procedimento junto ao TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, que é, né, na hierarquia superior ao Tribunal Regional do Trabalho aqui de Minas Gerais, né, pedindo até ao juiz corregedor, né, ao ministro corregedor, uma ação porque que ele desse a liminar, porque, no entendimento dela, CEMIG, o desembargador aqui, ele deveria ter dado a liminar.
também não teve sucesso no TST, no Tribunal Superior do Trabalho. Né? Então, hoje, eu sempre gosto de frisar isso, né? Dia 18 de janeiro, às 17h38, pelas informações que nós temos, né? A liminar, o acordo coletivo ele continua válido, né? As ações que a CEMIG fez para que tivesse sucesso, né? Uma liminar ela não conseguiu, tá? Que fosse declarada a nulidade dessa cláusula, a nulidade do acordo coletivo específico. Eu vou só comentar um pouco mais, né, sobre o que nós, a EA, né, fizemos, e também algumas outras entidades sindicais. Né? A EA se manifestou nos autos, né, contratou o doutor Anderson, né, o escritório de advocacia do Anderson Couto, e foi pedida, nesse auto da ação anulatória, nós pedimos uma liminar que era o que, assim, o oposto do que a CEMIG disse. A CEMIG disse o seguinte, olha, não, o contrato não é válido. O que nós dissemos é o seguinte, não, ele tem que ser declarado válido, sim, né? A cláusula está em plena eficácia, tá? Então ele tem que ser mantido válido e a CEMIG não pode desrespeitar o acordo coletivo, né? Da forma como ele está assinado, porque o acordo continua válido, né? Nós recebemos a liminar, né? Essa liminar ela foi concedida. Então, hoje, a situação de hoje é que nós, aposentados, né, e os demais empregados, temos uma liminar em que a CEMIG ela não pode descumprir o que está no acordo. Ou seja, mantém o que está hoje, né, o acordo da forma como está, a CEMIG contribuindo, até que tenha um julgamento, né, do mérito da ação. Complementarmente, inclusive, né, foi até estipulada uma multa pelo desembargador, no caso de a CEMIG descumprir, uma multa de R$ 500 por dia por associado, né, no caso de descumprimento dessa liminar. Então, nós temos essa liminar que ela garante, né, pelo menos até o julgamento do mérito, da forma como está, que o acordo coletivo ele continua válido e também o plano de saúde ele continua da mesma forma como é hoje. Tá? Eu sempre gosto de frisar, né, novamente, a data que nós estamos e isso é a informação que nós temos até hoje. É óbvio que a CEMIG ela vai se manifestar, vai buscar, né, as armas que ela tem, os argumentos que ela acha que deve utilizar para que, né, ela tenha esse sucesso, digamos assim, no que ela se propõe. Tá? A liminar que nós conseguimos, só detalhando um pouquinho, né, é porque a CEMIG fez uma denúncia do acordo. No final de dezembro, a CEMIG enviou, né, comunicou aos empregados, né, e às entidades que estava fazendo a denúncia do acordo e que, deu um prazo lá de 2 meses para que tudo fosse solucionado e, a partir de março, teria já um novo plano. Tá? Então, nós, né, através do advogado contratado pela EA, né, através do escritório do Dr. Anderson, nós solicitamos essa liminar para que essa denúncia não tivesse, né, não tivesse efeito. Tá? E por conta disso é que hoje nós, né, aposentados, temos essa liminar garantindo que o acordo continua válido e o plano de saúde continua válido, né, até o julgamento do mérito. E aí, né, a questão jurídica, né, a gente sabe que tem aí os seus próprios caminhos, né, pode demorar, mas a liminar ela dá um conforto, não dá segurança total, porque, né, é algo que ainda depende de um julgamento de mérito, depende ainda de vários passos, né, na escala jurídica. Mas nós temos, né, essa liminar que nos dá essa garantia. Ou pelo menos essa tranquilidade, não a segurança total, mas essa tranquilidade. Então, gente, né, só comentando assim no final sobre essa questão do seguro, né, do seguro saúde, né, do plano de saúde, melhor dizendo, né,
porque, na verdade, é seguro-saúde também, mas seguro é outra coisa, né? Seguro de vida é outro assunto que eu vou abordar logo em seguida. Então, sobre o plano de saúde, a situação que nós temos é hoje. E o que nós podemos, né, afiançar é, olha, nós estamos vigilantes, estamos, né, sempre olhando na defesa do que nós entendemos, né, ser o nosso direito. Tá? Não somos avessos, né, ou radicalmente contrário a uma negociação, desde que, né, a negociação ela seja algo que possa atender interesses, né, de ambas as partes. Tá? A CEMIG tem muito interesse nisso, mas, mais uma vez, né, com pena de ser repetitivo, até agora a CEMIG ela não sinalizou com uma possibilidade de negociação. O que ela sempre disse é, olha, eu só aceito se for feito dessa forma. Né? Então, isso é inaceitável da nossa parte. Tá? Bem, talvez eu tenha esquecido algum aspecto, mas depois o doutor Enzo complementa, né, sobre a questão do plano de saúde. Tá? Então, agora, sobre o seguro de vida, tá? Mudando um pouquinho de assunto, né? Falando sobre o seguro de vida. O seguro de vida, já existe uma ação, né, que está já há 6 anos, né? Mais de 6 anos já, se eu não me engano, né? Movida pela EA também, contra a alteração que a CEMIG fez, né? De maneira também unilateral, lá 6 anos atrás, reduzindo, né, o valor da apólice à medida em que a pessoa atingia 60, 65, 70 e 75 anos. Né? Então, essa foi algo que a CEMIG fez de forma unilateral. Isso está sendo contestado, né, na Justiça, e essa ação ela ainda continua, né, em andamento. E aí eu pediria ao doutor Denison que depois também comentasse um pouco sobre esta ação como está. Tá? O que aconteceu, né? Como o Joaquim já disse, no final agora, né? Na verdade, final de 2000 acho que foi no início, né? Início agora de 2022, né? Em janeiro, a CEMIG enviou carta, né, aos aposentados, se baseando na mesma procedimento ou na mesma argumento que ela utilizou há 6 anos atrás, né? Que foi uma negociação do acordo coletivo de trabalho, do ACT. Né? A CEMIG ela negociou com os sindicatos representantes dos empregados ativos, né? E agora, em 2021, né, na renovação do acordo coletivo de trabalho dos empregados da ativa, ela modificou uma cláusula, essa cláusula foi aceita pelos sindicatos, dizendo que, a partir, né, daquela data, a CEMIG não mais contribuiria para o seguro de vidas dos aposentados, tá? De todos os aposentados. Né? Na negociação com os sindicatos, né, foi dito, com representantes, né, dos empregados da ativa, foi dito, uma das coisas que foi colocado é que os aposentados poderiam reduzir, né, o valor do seguro caso não quisessem arcar com, ou não tivessem condições, né, de arcar com o que a CEMIG contribuía. Então, a opção que foi dada na carta, né, pela CEMIG foi essa, olha, ou pode desistir do seguro, ou então reduzir o valor, né, da apólice para que não pagar a parte que a CEMIG paga. Tá? De uma forma muito resumida, né, de novo, o entendimento nosso, né, da EA é que, olha, isso é um acordo coletivo de trabalho, né? Isso não alcança os aposentados. Reiterando novamente, isso se trata de uma obrigação assumida pela CEMIG, né, ao longo do tempo, e que isso vem sendo mantido, e que, tratando-se de uma obrigação, não há como a CEMIG dizer que não, eu simplesmente não contribuo mais, vou descumprir essa minha obrigação. O nosso entendimento não é esse. Né? Mas esse assunto nós vamos tratá-lo, né, com mais detalhe na Assembleia Geral Extraordinária, que está agendada para o dia 25, né, já convidando, né, reiterando aqui a todos os participantes, né, que se inscrevam para participar
desta Assembleia, né? Isso está no site, está noticiado no site da EA, e também nós estamos enviando, né, e-mail para todos os associados que temos cadastrados, né, onde nós vamos tratar especificamente desta parte em que a CEMIG, né, ela alega que não vai mais contribuir para os aposentados, tá? Para o seguro de vida dos aposentados, né? Isso depende ainda de uma autorização da AGE para que a EA possa ajuizar uma ação na defesa desse direito também, tá? E sobre esse aspecto, né, enquanto no plano de saúde, né, a CEMIG, algumas vezes, né, ela sempre diz que quer negociar e tal, no caso do seguro, ela não fez isso. A negociação que ela fez foi apenas com os empregados da ativa. Em nenhum momento ela comunicou com a EA ou chamou a EA para uma negociação ou mandou, né, alguma correspondência ou alguma coisa informando a EA que ela tomaria esta ação, né? Ela, neste caso do seguro, ela simplesmente passou a enviar a carta diretamente aos ex-empregados, aos aposentados, né? Carta, e-mail, sem consultar a EA, sem comunicar a EA, nem nada, né? Então, nesse caso, se no caso do seguro, do plano de saúde, ela dizia que estava negociando, né, mas, na verdade, não está, nesse caso do seguro, não tem nem passou pela cabeça da CEMIG, né, chamar a EA para negociar alguma coisa nesse sentido. Então, esse aspecto, nosso entendimento é que tem que ser uma ação judicial mesmo, né, sob o argumento de que, olha, trata-se de uma obrigação e não cabe à CEMIG simplesmente dizer que não vai cumprir a obrigação que ela assumiu. Tá? Mas isso nós vamos tratar com mais detalhes, né, como eu já disse, na AGE do dia 25, e já, né, conclamo a todos aí a participarem, tá, dessa AGE que vai ser específica sobre esse assunto. Reiterando o que já foi dito pelo Joaquim, né, a nossa orientação, a orientação da EA, é que não assinem, né, o que a CEMIG enviou, tá? Não se manifestem, né, porque se tiver uma manifestação de alguém individualmente, né, esta pessoa individualmente, dificilmente ela seria alcançada por uma decisão judicial, porque ela manifestou a sua vontade, né, um argumento extremamente forte que a CEMIG teria, né, de dizer, não, quem já disse o que quer fazer, já manifestou a sua vontade de aderir, então esse não seria alcançado, né, por uma ação judicial. Então, a nossa orientação, né, é que não assinem nem não se manifestem, tá, sobre esse assunto. Nós estamos, né, correndo com os prazos na EA para que a gente consiga ter uma ação judicial e uma decisão, né, liminar ainda antes que possa ter um primeiro desconto, né, no valor em dobro, né, como a CEMIG disse que irá fazer. Tá? Bem, eu acho que é isso. Né? Sim, só uma última informação, né, que eu tinha notado aqui, eu acho que eu não comentei quando eu estava dizendo do plano de saúde, né, vocês devem ter tido notícia que no dia 7 de janeiro a CEMIG chamou, né, as entidades sindicais e a EA para uma reunião, a outra reunião que ela chamou de negociação, né, sobre o plano de saúde, tá? Mas, novamente, foi a mesma coisa. Tá? Ela simplesmente apresentou, né? Disse que pode apresentar mais alguns dados, algumas coisas, né? Ficou de até marcar outra reunião, mas, assim, sem também ter modificação no posicionamento que ela tem tido desde o início, que é, olha, não vou mais contribuir para aposentados, o pós-emprego tem que acabar e o plano também tem que ser revisto, é esse um novo plano. Tá? Em resumo, né, ela não tem aberto, né, para a possibilidade de negociar esses aspectos, não. Tá ok? Bem, conforme foi combinado, né, eu passaria agora ao Dr. Anderson e na sequência, né, a gente abriria para as perguntas. Eu já vejo que já tem
duas mãos levantadas aqui, né, Zé Roberto e o Wilkes, mas a gente vamos fazer primeiro, né, uma explicação do Dr. Anderson, e aí, se as pessoas, se quiserem, já podem ir se manifestando através aqui do reactions, né, ou reações, né, o levanta a mão, o raise hand, que aí a gente vai verificando aqui e depois a gente abre a palavra para os demais na sequência. Tá? Denis, se alguém quiser colocar a pergunta no chat, eu estou monitorando, pode colocar também. O Wildo, o Zé Roberto Amaral colocou, então outras pessoas que quiserem, é só digitar aí no chat também e a gente dá a oportunidade de resposta daqui a pouco. Ok. Bem, doutor Anderson, por favor, o senhor está com a palavra. Bom, gente, tudo bem? Eu vou tentar a gente agilizar sem muito tempo para a apresentação, né, para cumprimentar todo mundo, né, mas é um prazer estar aqui com vocês. Então, vamos lá. Vamos começar pelo plano de saúde, né, e depois seguro tem lá a versão 2016 e 2022. Né? Então, é a mesma coisa, ela cometeu a mesma estratégia com os mesmos erros, que eu não estou vendo dificuldade nenhuma a gente resolver. Tá? Mas vamos lá. Vamos começar, então, com pró-saúde, né? Que foi uma coisa que vem lá atrás, lá do PASAP, em 86, né? E depois virou pró-saúde, né? Quando integrou todos esses programas. Né? Isso aí vem lá de trás, tá bom? Bom, então, mas vamos lá, o que aconteceu? A CEMIG, em 10 de novembro, ela entrou com 2 ações no TRT, avisou para todo mundo que estava entrando. Eu acho que a primeira é interessante você saber por que entra com a ação no TRT, por que entra com a ação na Justiça do Trabalho. Ela entrou porque ela está questionando o acordo coletivo de 2010. Esse acordo, como diz, é um acordo coletivo, onde as entidades, cada uma delas, representa, né, a sua categoria. Né? Então, um sindicato representa aquela categoria dentro da sua base, outro segurado representa a sua categoria, e a AEA representa os aposentados e as pensionistas também, que têm interesse, evidentemente, na questão do seguro. Elas não têm voto, mas têm interesse. Bom, mas em considerando a parte da CEMIG naquilo que ela entra, são cerca de 20 mil, né, participantes. Se vocês verem essa última decisão agora, né, eu vou começar bem por trás, tá? O desembargador deixou claríssima nessa decisão, eu disponibilizei na internet, mas posso disponibilizar para quem quiser, né, já passei para o Tarcísio também, é o seguinte: a multa é de R$ 500 por dia para cada participante, ele chamou de beneficiário do plano de saúde, né, da CEMIG Saúde, prejudicado. O que é isso? São 20 mil prejudicados. E ele deixa claro lá, associação e sindicatos, ou seja, essa multa seria, para o caso dos associados, dos representados por sindicato, né, que cerca de 5 mil é para eles. E no caso daqueles representados para a EA. Tá? Mas só que eu acredito que sindicato também não está querendo ganhar multa, não. Nós queremos que a CEMIG cumpra o acordo. Tá? E, se verem lá na decisão, ela deu sorte de não ter conseguido, no dia 6, né, passar aquela mudança, que senão ela estaria numa situação complicada. Resumindo, essa liminar que nós temos no TRT é erga omnes, tá? Ela atinge a todo mundo, não só os associados, os aposentados, os da ativa também. Por que é muito importante os da ativa? Não estou aqui fazendo nenhuma crítica, tá? A CEMIG, a gente sabe que ela força os sindicatos, né? Só que tem que um acordo feito com o sindicato, ele vale dali para frente. É a mesma coisa que está lá no inciso 36 do artigo 5º da Constituição, que é a cláusula pétrea. Não tem como um acordo ou uma lei regular situações passadas. Tá? Mesmo para os empregados, vamos imaginar que eu tenho um empregado que vai aposentar daqui a 2 meses. Aí o sindicato assina um acordo, aí na hora que ele vai lá aposentar, você fala, você não tem direito mais não. Ah, mas os 20 para trás, já tinha tempo. Ah, não, já tem um acordo, você perde. Vejam bem, no caso do INSS, né, é regra de transição. Então, os acordos que são assinados, né, que a CEMIG está colocando na carta também,
ou nos outros casos todos aí que ela quer forçar também, valem do momento da assinatura para frente e para aqueles que entrarem, para aqueles que ingressarem. Né? Para quem já está a 10%, 20%, 99% do tempo, tem que ter uma regra de transição. Então, CEMIG Saúde, tá? Quando a CEMIG entrou, tá? Eu vou deixar claro com as duas ações, a de mediação pré-processual está lá parada, isso aí está em stand-by. Tá? Ela entrou tentando uma liminar para poder mandar bala no acordo, não renovar. Não conseguiu. Ela entrou com a agravo regimental para que o Pleno, né, o STC, revogasse a decisão do juiz, porque ela queria liminar ainda. Também não conseguiu. Entrou no STF, né, com a reclamação constitucional, também não conseguiu. Né? Lá foi tão ridículo que, no despacho inicial, o manifesto improcedência já foi julgado improcedente, já não precisou nem de mandar para a gente. Né? Então, a situação dela é terrível. Mas o que aconteceu? Ela tentou também no TST, questionando, né, pedindo a corregedoria em relação ao desembargador, como se tivesse cometido algum excesso. Também não deu certo. Então, veja bem, não é que nós ganhamos nada, não. Tá? Até o dia 30 de dezembro, a CEMIG não tinha uma decisão que dava suporte para a intenção dela, que era passar régua no acordo coletivo e deixar aposentado de fora. Ok? Bom, então, como ela não conseguiu essa autorização, ela notificou. Direito de notificar qualquer um tem. Né? Denunciar um contrato. Você tem um contrato de elevador no seu prédio, você não tem interesse mais de continuar com o seu serviço, você vai pagar a multa que tem lá, alguma coisa desse tipo. Ninguém é obrigado a ficar. Né? Todo contrato não é casamento sem divórcio. Né? Você pode ir lá denunciar e acabou, até o casamento mesmo. Né? E o que acontece? Ela denunciou e disse que, olha, já não vale mais, por mera liberalidade, ela estava deixando os aposentados até fazer o acordo que ela queria que fosse no dia 7. Em cima disso, quando ela fez isso, ela denunciou, nós atravessamos a petição no dia 31 num processo que estava parado, porque tinha um recesso que ia até o dia 6, só voltaria no dia 7, né, de janeiro. E aí, eu e a doutora Aline trabalhamos, né, fizemos a distribuição de uma ação autônoma chamada petição civil, né, onde que você faz um pedido com formato de ação, você tem que ir lá, classificar, pedir urgência e conseguindo que fosse despachado pelo desembargador, de plantão. Ele entendeu que sim, deu uma liminar parcial, tá? E nessa liminar parcial, ele só não ficou parcial porque ele não deu a multa. Tá? Mas depois, no dia 7, depois que foi noticiado que a CEMIG tentou fazer no dia 6, nós reiteramos e pedimos a multa, inclusive para o dia 6. Como não conseguiu o dia 6, ele não deu a multa no dia 6, mas dia 14, agora, sexta-feira, está a liminar aí. A CEMIG está impedida, ela tem que cumprir integralmente o acordo. Então, ou seja, nós, beneficiários do plano de saúde, tá? Do ProSaúde, que é operado pela CEMIG Saúde, hoje sim, estamos garantidos com a liminar. Se ela quiser fazer alguma coisa, ela tem que derrubar essa liminar. Né? É lógico que ela vai tentar, e é lógico que nós vamos tentar segurar. Né? E essa liminar agora passou a integrar o processo, o próprio processo de anulação que nós já contestamos. Ela não pode nem desistir da ação, porque nós já contestamos e vamos querer o mérito. Então, ela já está mais ou menos no mato sem cachorro. Tá? Alguma dúvida que alguém tiver em cima disso, eu respondo depois. Tá? Agora, vamos lá agora para o seguro. Seguro, que eu falei, tem a versão 2016 e a versão 2022. Na versão 2016, ela celebrou acordos com os sindicatos para fazer aquela lambança que ela fez de limitar em 60%, reduzir o capital para 500%, mais 20% para cima de 60%, aquilo tudo que a gente está lá.
né, aquela bobagem toda que está valendo hoje. Nós conseguimos, na época, uma tutela de evidência, de tão evidente que era a coisa. Tá? Bom, aí ela contratou um grande escritório, foi para a Justiça do Trabalho, tivemos que brigar, fomos no STJ, perdemos na Justiça do Trabalho, primeira instância, viramos no TRT, no recurso ordinário nosso, ganhamos na STJ e foi agora para a quarta vara. Quando chegou na quarta vara, eles pediram para despachar com a juíza. Bom, de decisão de juiz é 1-0 no primeiro tempo. Né? Você tem que ir depois no tribunal. Tá? Um dos argumentos que usaram, que está lá no recurso deles, né? E vai ser julgado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, onde casos de viúva eu já ganhei, já tem acordo do Tribunal de Justiça favorável a nós, tá? Do seguro de vida. Né? No STJ tem várias decisões favoráveis esse tempo todo que levou, porque outras empresas fizeram isso também. Então, eu estou muito tranquilo em relação a essa questão do seguro. Né? Ela argumentou o tempo todo os acordos que ela fez com os sindicatos e nós, o tempo todo, né, nós defendemos que sindicato não representa aposentado. O sindicato representa aquela categoria profissional dentro da sua base territorial. Existe a carta sindical, diz quem que é. E só aqueles que têm contrato de trabalho, contrato individual de trabalho, para ter um interesse coletivo, né, negociado. Ok? Como o caso desse acordo específico de 2010 ou qualquer outro acordo. Bom, o que tinha naquela época, por que foi na Justiça Estadual? Porque ali a gente estava discutindo procedimento adotado numa renovação de seguro. A gente estava discutindo em juiz uma coisa típica, né? E com a falta de uma exigência legal, que era ter a anuência de 3/4 grupo segurado. Ali, ela estava pagando os 50% para cada um, estava pagando 100% para Forluz, 100% aposentado com invalidez, pagando 50%. O que aconteceu? Uma coisa é 50% de 300, outra coisa é 50% de R$50. Né? Um é 150 e o outro é R$25. Então, ela estava mantendo os 50%, ou seja, o pós-emprego dela, tranquilo. Ok? Então, nessa outra ação agora, que ela já sabe que nós vamos entrar, ela está preparada, né? O que ela quer? Ela quer acabar com essa regra, com essa obrigação que ela tem, que eu, pelo menos, quando entrei na CEBIG em 75, né, eu fui informado que eu teria pagar só 25% da apólice, ela arcava com 75%, e que aposentado mudaria para 50%. Isso aí é uma coisa que existe há 50 anos, mais ou menos, na CEMIG. Isso daí foi algo que foi feito lá atrás, tá? Algo que nós aceitamos lá atrás, que ela ofereceu para entregar depois. E agora, na hora de entregar, que é o benefício pós-emprego, ou seja, aquilo que ficou acertado antes, ela não quer. É isso que nós estamos discutindo, ok? Tanto para Forluz, que vai acontecer na Forluz, provavelmente, né, tem outras evidências, mas faz parte disso também, o contrato nós assinamos em 97, né? Então, tem, né, que é um outro fórum, cada ação é de um jeito. Tá? Então, essa nova do seguro de vida, né, talvez, né, se for aprovado na Assembleia, né, e a EA nos contratar, é uma ação individual, porque eu vou defender nessa o direito individual de cada um, ok? É um direito coletivo, ou seja, será a AEA representando cada um dos seus associados. Por isso que, neste tipo de ação, é importante estar associada até a data da propositura. Como a ação da CEMIG Saúde, que está lá na 24ª vara, é uma ação também por 6.200, 6.300 associados da EA que estão lá na relação que está na ação. Ou seja, se acontecer, mesmo que aconteça, tá, no acordo coletivo, né, ainda assim, o direito individual de cada um
né, estará sendo preservado. Espera aí, isso é um direito meu, não admito que ninguém negocie. Tá? É uma salvaguarda essa ação de direito individual e a direito coletivo. Nós estamos atacando os dois. A IARME contratou, no caso da CEMIG Saúde, para defender o direito dos aposentados no TRT e dos associados na Justiça do Trabalho. Ou seja, ambos vão chegar no TST, vão ter todos os recursos. Né? Eu acredito assim, que a situação da CEMIG hoje não tem nada de confortável. Né? Em relação à CEMIG Saúde, todo mundo pode ficar tranquilo, ela não precisa de mexer. Tá? Ela não pode mexer, ela não pode fazer nada por enquanto ela não derrubar essa liminar. Estou tá? Pronto para dúvida. Desculpa, eu tentei ser rápido para não tomar muito tempo, pode ter embolado um pouquinho, mas vamos lá. Eu já anotei aqui as perguntas que estão no chat e as perguntas que têm mãos levantadas. Eu vou começar a fazer aqui a pergunta que está por escrito. A primeira é a do Márcio. Na reunião com os sindicatos, a CEMIG propôs acabar com a participação dela no valor pago aos aposentados e os sindicatos aceitaram e não informaram a EA. Está correto o que eu entendi? Os sindicatos não sabem que os ativos se aposentam? É isso? Bem, estou entendendo que é sobre o seguro, né? Sobre o seguro de vida. Valor pago aos aposentados, sim. Seguro de vida em grupo. Na verdade, o valor pago para os aposentados, né? Isso. Que a CEMIG paga para os aposentados. Correto. Tá? Na verdade, nós não recebemos, né, nenhuma notificação, nenhuma informação, né, sobre isso. Teve divulgação, né, nas divulgações foram feitas pelos sindicatos sobre esse assunto, né, sobre a renovação, sobre a negociação do acordo coletivo, né, do acordo coletivo de trabalho. Isso estava colocado, mas, assim, notificação ou informação nós não recebemos. Tá? Não sabemos, né, não temos conhecimento de qual foi o teor da negociação, como foi feita essa negociação, se ela se aplicaria apenas aos futuros aposentados ou aos atuais, né, aposentados. Tá? Mas, assim, informações sobre isso, né, por parte da CEMIG, nós não tivemos. Tá? Então, assim, nós ficamos sabendo através das cartas, né, das correspondências que foram enviadas aos aposentados. Ok? Esse aspecto. Ô, Márcio, se você quiser complementar a sua pergunta, se foi respondida. Caso contrário, eu vou passar para a próxima. Eu posso completar? Sim. Denis, é o Márcio Maia, tudo bem? Bem, Márcio. Eu fiquei extremamente surpreso com a ideia dos sindicatos aceitarem um acordo onde, no futuro, as pessoas que estão ativas vão perder um direito que existe há mais de 50 anos e não falaram isso com ninguém. É isso mesmo? Eu estou extremamente surpreso. Foi isso mesmo que aconteceu? Márcio, o que eu posso dizer é o seguinte, tá? Durante a negociação, nós tivemos conhecimento, né, de que isso era uma das cláusulas, conhecimento por publicações de WhatsApp, né, em sites, de que isso seria um dos pontos, né, uma das cláusulas que a CEMIG estava colocando no acordo coletivo de trabalho. Tá? Mas nós não participamos do alcance dela, se seria, como eu disse, né, seria só para os novos aposentados ou para os aposentados atuais. Tá? Então, isso não foi colocado. Eu só faria né, se vocês me permitem, gente, eu acho que a gente pode comentar dessa forma, né? A CEMIG ela tem agido de uma forma muito incisiva, né? E assim, da mesma forma como ela
na questão do contrato, do acordo, né? Na questão da negociação, que ela chamou de negociação, né? Sobre o plano de saúde, que eu comentei várias vezes, né? Ela coloca a posição e não arreda pé. Tá? É isso que tem sido feito. Né? Mais ou menos, né, no que o popular o pessoal disse, né? Coloca o pé no toco e não arreda pé. Tá? Então, ela tem usado, né? Tem sido muito contundente nesses aspectos de negociação, tá? E com os sindicatos de uma forma também muito contundente, de uma forma muito, às vezes até um pouco truculenta, né? É ruim a gente, né, questionar isso. Eu evito fazer juízo de valor, né, desses aspectos. Então, né, eu não estou questionando, né? Por que os sindicatos fizeram isso e tal? Todo mundo tem as suas razões, como eu disse. Tá? A CEMIG diz lá que tem as suas razões e tal. Então, né, o que nos cabe é fazer a nossa parte. Tá? E isso nós estamos fazendo. Tá? Então, assim, ela tem agido de uma forma muito incisiva, de uma forma muito forte, muito contundente. Tá? Assim, a resistência ela não é muito simples e muito fácil, não. Tá? Então, eu só faria essa ressalva, né, sem citar nomes, né, sem tentar crucificar ninguém, né, nem demonizar nada. É o estilo que está sendo feito, é uma CEMIG que é extremamente diferente, né, do que a gente conheceu. Né? Nós não conhecemos essa CEMIG que está aí hoje. Tá? Então, mas é isso. Né? Então, eu sempre digo o seguinte, olha, vamos buscar fazer a nossa parte, e é isso que nós estamos fazendo. O que a gente puder fazer junto, somando forças, né, é sempre muito melhor. Né? Que a gente puder fazer uma negociação, somar forças com quem está, né, alinhado dentro do objetivo comum, a gente sempre vai buscar fazer isso. Tá? Mas isso que eu gostaria de dizer. Denis, só para complementar a pergunta do Márcio, que é muito interessante, é o seguinte, vamos lá. Como você falou, tá? O sindicato ele negocia para a sua base, para os seus empregados. Tá? Essas cláusulas que a CEMIG desce goela abaixo, né? A gente tem que entender que ela chega lá, é isso ou é isso, né? Não tem valor jurídico. Né? Eu vou explicar por quê. Um acordo coletivo de trabalho é assinado entre as partes, empregador e representante dos empregados. Olha, quem já assinou a TRCT está fora do acordo. Um acordo coletivo é para você negociar coletivamente aquilo que não vai ser negociado individualmente. Por exemplo, qual o índice de ajuste que vai ter em cada contrato? Não, toda aquela categoria terá um índice de ajuste. Né? Então, veja bem, quem já aposentou não faz mais parte daquele acordo coletivo de trabalho, não tem participação no resultado, não tem vale transporte, não tem nada daquilo. Tá? E mesmo para os empregados que estão lá, né, só vai valer da data do acordo para frente, eu entendo para quem entrar. Aquele exemplo que eu dei, o sujeito já está lá na beira de aposentar, o sindicato faz um acordo, ele perde o direito dele, né? Então, isso daí não é direito adquirido, isso é ato jurídico perfeito. Aquilo que você já tem e não usou ainda, já aconteceu o seu direito. O direito adquirido é aquele que já correu parte dele. Então, até ali, tem que respeitar. E, na frente, a expectativa de direito. Então, todos esses acordos que a CEMIG coloca lá, conforme assinei com o sindicato, assinou para aqueles empregados que entrarem na empresa após a assinatura daquele acordo, porque o acordo não tem valor para trás. Isso é uma aberração jurídica, ok? Nem lei, nem nada vale para trás. Tá? Então, isso daí não é que a gente está crucificando, não, porque os caras não têm como negociar. A CEMIG está querendo descer goela abaixo uma coisa que ela não vai conseguir sustentar em jurídico na frente, porque ela assinou um acordo com o sindicato e quer prejudicar quem já está aposentado. Né? Isso é uma grande bobagem jurídica. Bom, temos aqui mais uma pergunta do Alexandre Schettini.
Pelo que sei, as empresas têm uma folha de gastos composta de, digamos, salários a pagar, contribuições previdenciárias, pagamentos de fornecedores, investimentos, etc. Acredito que essa folha inclua também as despesas, fruto de acordos trabalhistas, como a CEMIG Saúde, seguro e despesas por luz. O que a direção da empresa faria com o dinheiro dos nossos direitos atuais de CEMIG Saúde, seguro e complementação de aposentadoria, se ganhar na justiça a causa contra os aposentados? Ela baixaria a tarifa de energia? Poderia usar o que é desses acordos para funções que saem do objetivo justificado na composição das despesas? Bem, eu vou dar uma resposta mais simples e mais direta. Tá? Na verdade, o pós-emprego, né, ele impacta a questão do lucro e também a questão de capacidade de investimento, esse tipo de coisa. Tá? O que for transformado, né, o impacto positivo que isso teria no lucro, tá? Isso aí é um dinheiro dos acionistas. Né? Então, a CEMIG caberia aos acionistas decidirem o que fazer com ele, se seria distribuição de dividendo ou se seria capital. Tá? Impacto na tarifa, não, tá? Porque esse valor, né, ele não faz parte da tarifa, então isso não teria, né, dificilmente, né, não vejo a possibilidade de alguma parte desse recurso ser utilizado para redução de tarifa. Né? Então, acho que não é assim. O impacto maior seria realmente na questão do lucro. Ela poderia ter um lucro maior, e aí caberia a ela decidir se vai distribuir dividendos ou investir no sistema elétrico. Tá? Bom, vou fazer a próxima pergunta, que é do Hildo César. Ao doutor Anderson, o STJ entende que o plano de saúde ao pós-emprego deve ser custeado 100% pelo aposentado. Acordo específico é renegociado. Como vencer uma ação dessa na justiça? Acho impossível. A CEMIG, desde abril, ela tentou, em cima daquele papo do custeio, aquela confusão toda, que era 3/4 aposentado, tudo parecia que era custeio. Essa decisão que está do STJ, tá, é plano de saúde para empregado. Plano de saúde para empregado, isso aí todo mundo sabe. E, olha, com a história disso, começa em 19 de junho de 2001, quando houve a mudança, né, e tiraram do 458 da CLT aqueles benefícios que o empregador ficava impossibilitado de dar aos seus empregados, porque senão aquilo incorporava e nunca mais ele poderia cortar. Então, depois disso, as empresas passaram a oferecer plano de saúde aos empregados. E quando o empregado aposentava, ou quando ele era mandado embora, se não fosse justa causa, aí a legislação começou a tratar isso daí. Até que chegou o STJ e entendeu que o aposentado pode continuar naquele grupo, naquele plano. Né? Eu conheço várias empresas que o pessoal, a empresa pagava uma parte do plano, né? E o cara podia, desde que ele custeasse 100% da sua parte, ok? Isso daí, nós estamos falando no plano contratual, na ação que entra na Justiça Estadual, no STJ. Olha, eu não estou falando de plano de saúde, eu estou falando nessa ação, tá, que nós entramos agora, nós estamos discutindo outra coisa, né? O que eu venho falando desde abril. Se discutir plano de saúde, né, não tem a menor chance, tá? Ok? O que a CEMIG está achando é isso, se a gente embarcasse nessa canoa furada. E parece que muita gente, ela citou várias empresas que o pessoal embarcou. O que nós estamos discutindo? Nós estamos discutindo direito pós-emprego, benefício pós-emprego, que está lá na CPC 33, nos primeiros artigos dela, norma de contabilidade, que passou a ser usada de 2010 para cá. Tá? O que nós estamos discutindo? Se eu ter recebido um salário abaixo do mercado,
em troca de uma previdência fechada, de um plano de saúde e outras coisas que a empresa me garantia para depois que eu aposentasse, se isso é benefício pós-emprego ou não, se isso é direito ou não, ok? Então, é diferente. Por exemplo, caso CEMIG Saúde, o custeio do CEMIG Saúde, que seria esse, em tese aí, essa que é a decisão lá do STJ, tá? O custeio dele é 0,56% da receita operacional líquida da CEMIG. Tá? Isso daí tem, inclusive, a COFINS abate, o Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, tá? Isso é despesa, isso aí é custeio. Então, participar de 50% do custeio, ok? Agora, o que é o pós-emprego? É aquilo que entra já depois do Lagida, aquilo que está lá, que é dinheiro em caixa, provisionado para caso de aquele evento, né, que está lá, que é eu morrer só com 87 anos e meio, né? Então, aqueles 875,09 centavos vai ter que ser depositado até lá, ser corrigido, tá? Isso daí de cada um de nós aí, inclusive dos empregados dela, que tem pós-emprego também, tá? E ela quer acabar não é só com o pós-emprego dos aposentados, não, dos empregados também, que na hora que aposentar não tem mais pós-emprego. Você saiu, o TST te é benção, né? Então, a diferença é essa, tá? É o que você vai discutir na justiça. Se eu for discutir plano de saúde, custeio, é uma coisa. Aí é isso que você falou lá no STJ. Eu tenho que arcar com o meu custeio. Mas não é custeio que nós estamos discutindo. É o pós-emprego, ou seja, é aquilo que a empresa tem que deixar provisionado nas demonstrações financeiras, na conta que chama obrigações pós-emprego, tá? Para arcar com o compromisso que ela assumiu lá atrás, durante o contrato de trabalho com os seus empregados. São coisas diferentes. Ok? O pessoal está pedindo agora uma oportunidade para perguntas que estão com a mão levantada. Então, eu vou parar um pouquinho de ler as perguntas do chat e voltar aqui às perguntas das pessoas que levantaram a mão. A minha pergunta é sobre um comentário do Denis, né? Eu acho que o próprio Denis pode responder, ou, se for o caso, o doutor Anderson nos ajudar. Na fala do Denis, o Denis fez um comentário que a Justiça não concede ou permite acordo com renovação automática mais, né? Acima de 2 anos, se eu não me engano, foi a fala dele. Havendo um novo acordo baseado na nova lei, qual o risco que nós corremos se assinarmos esse novo acordo baseado nessa nova lei? Rapidamente, né? O doutor Enes complementa. Mas o meu comentário foi o seguinte: a lei alterou, né, que para não permitir dois anos, depois desse contrato assinado, depois que ele tinha sido negociado. Então, a lei não retroagiria. Se for um novo acordo feito hoje, é de acordo com a lei de hoje. Esse acordo teria a duração máxima de 2 anos. Né? Se fosse, né, caso seja feito um novo acordo. Aí teria esse período de duração de 2 anos. A não ser que fosse alguma outra coisa, né? Algum outro tipo de compromisso, contrato, né? Algo desse tipo. Mas como acordo coletivo, ele teria a duração de 2 anos. Mas aí eu pedi ao doutor Anderson para complementar. Realmente, né, é a tese da CEMIG, tá? Como em 2019 entrou a reforma trabalhista e mudou o artigo 615, né? Então ele está dizendo que ela está tentando alegar que na renovação depois de 2019, né? Então essa renovação já entraria na nova lei, né? A questão de ultratividade de lei, tá? Mas isso aí, conforme o desembargador doutor Sebastião colocou, quem decide sobre ultratividade é o tribunal, né? Porque na verdade nós temos um acordo de 2010. E esse mesmo acordo, né, lá atrás já foi combinado que ele é renovado a cada 12 meses por igual período. Então, é uma questão para ser discutida na justiça, em ação própria, né? E como é acordo coletivo, né, primeiro é tentar acordo. Se não tiver acordo, tem que ir para o dissídio. Mas o dissídio é só se todo mundo concordar, né? Então, é uma situação que eu não vejo tão tranquila assim para a CEMIG, não. E tem
Tem muito chão para rodar ainda. O próximo aqui da nossa lista é o Fábio Carvalho, por favor. Ok. Boa noite, pessoal. O áudio está aí, né? Meu nome é Fábio Carvalho, né? Eu sou filiado à EA, sou filiado ao Sindeletro Minas Gerais, sou filiado ao Gremig e também sou filiado ao PT, ok? Então, eu sou filiado a tudo que um aposentado tem direito. Inclusive, a EA, eu me filiei quando não era aposentado ainda. Por que coloco isso? Nesse momento de turbulência, as pessoas ficam com problema de organização, né? O aposentado, principalmente, né? Tem que correr, filiar a EA, senão ele não entra no processo e etc. E, às vezes, desfilia depois. Então, queria aproveitar quem está nessa live para dizer o seguinte: toda a organização de trabalhador e de aposentado, ela necessita de financiamento. Então, acho que nós temos que chegar nos coleguinhas e falar que a EA não vive de vento. A EA vive de mensalidade, ok? Existem despesas a ser feitas. A qualidade do advogado que se contrata, ok, é em função do caixa. Então, é só um... Bom, fora isso, teve uma série de perguntas aqui com relação ao que os sindicatos da Ativa fechou. E, como disse, eu sou filiado ao Sindeletro também, né? E esse ano eu não fiz greve. Aí eu queria dizer aí para as pessoas que aposentado faz greve, tá? Aposentado não é para ficar em casa, não. Aposentado, quando as pessoas estão discutindo o que é de interesse dele, ele tem que ir lá buscar a informação. E aí eu queria responder a alguns companheiros que não foi todos os sindicatos que aceitaram essa questão do seguro. Inclusive, a categoria ativa representada pelo Sindeletro Minas Gerais fez greve. E teve um sindicato pelego que, inclusive, construiu essa proposta do seguro. Então, nós, aposentados, independente de ser representado por X ou Y, nós temos que pegar essas informações. É muito fácil entrar no site de todos os sindicatos e ver o que está acontecendo. A grande maioria da categoria ativa fez uma greve e saiu de uma greve frustrada. Um dos pontos, inclusive, é essa questão do seguro, tá bom? Então, não foi todos os sindicatos. Bom, mas finalizando a minha fala, o doutor Denis aí, parabéns pelo o conceito que eu escutei pela primeira vez, que é o compromisso pós-emprego. E aí eu só levantei a mão para fazer uma sugestão à EA, até por, como eu disse que eu sou filiado ao Sindeletro, mas eu já fui ex-dirigente do sindicato e já participei de mesa de negociação do sindicato com a CEMIG por vários anos. Eu coordenei aqui a região do Triângulo Mineiro e uma das coisas que eu sempre senti problema com o aposentado é que o aposentado acha que a CEMIG está fazendo favor a ele. E, no meu ponto de vista, a EA deveria fazer seminários para discutir a questão do pós-emprego. E aí eu não quero falar nem de seguro e eu não quero falar nem de Forluz Plano A ou Forluz Vitalício, que isso tudo está na discussão. Tem alguns pós-empregos, certo, que a gente deveria colocar no debate para o aposentado se apoderar. Um dos pós-empregos que a empresa, que a CEMIG paga hoje, é INSS.
INSS é pós-emprego. INSS ela paga 18% para um benefício do empregado após a aposentadoria. É lógico que dos 211 participantes aí, alguém vai falar assim, nossa, Fábio, mas você não entende isso, não? Sim, existe a parte da seguridade. Existe a parte do seguro no INSS. Mas, para pagar a nossa aposentadoria, é uma despesa pós-emprego. E a discussão que é feita na CEMIG, que vem pelo Zema, ela está exatamente em cima disso. Aí a gente assiste televisão e fala, não, vamos baixar o custo. A aposentadoria, eu costumo dizer para o aposentado, certo? Pagamento de INSS é pós-emprego. Fundo de garantia. A empresa paga fundo de garantia, sim, para todo mundo, da ativa, tudo direitinho. Fundo de garantia é para ser usado quando? Quando você está empregado ou depois de estar com o seu contrato. Então, fundo de garantia é pós-emprego. Você usa depois que você sai. Queria pedir licença pelo seguinte, como temos muitas pessoas ainda para fazer considerações e perguntas, queria só resumir. Sim. Então, a sua fala é no sentido de a EA fazer um seminário para esclarecer sobre pós-emprego, é isso? Sim, conclui, então. Conclui. Então, a gente tem essa sugestão, né? Estou anotando, e eu queria saber se você tem alguma dúvida, já que você levantou o conceito de pós-emprego, né? Se você tem algum esclarecimento que você gostaria. Não. O esclarecimento, eu acho que nós precisamos de um seminário. Porque o aposentado acha que a CEMIG dá as coisas. E eu tenho o conceito do doutor advogado. São obrigações feitas que ela economizou dinheiro. Então, acho que a EA, como representantes aposentados, nós temos que aprofundar nesse debate com os aposentados. Até porque o aposentado não fica alienado e bestão do jeito que está, né, velho? Ok. Obrigado, Fábio. Vamos aprofundar essa discussão, né? E como temos o foco... boa. E temos o foco aqui em seguro de vida e plano de saúde, né? Então, vamos dar oportunidade. Obrigado aí, Fábio. Mas vamos focar também no plano A, no... Sim. Isso, não é verdade? Sim. Tá bom, obrigado. Até mais, companheirada. Obrigado. Vamos aqui, quem mais está com a mãozinha aí levantada? Deixa eu ver aqui. Próximo da lista é Evandro, por favor, Evandro. Você vai ligar... Boa tarde, Silvio. Me ouve? Ok. Boa tarde a todos. Primeiro, eu queria dizer que eu estou plenamente satisfeito e confiante nas ações aí empreendidas pela EA. Mas eu tenho uma preocupação em relação à CEMIG Saúde, que é o seguinte, para nós do interior, a CEMIG Saúde tem piorado muito. Hoje eu diria que é um plano apenas regular. Muitas restrições, poucos credenciados, a gente tem sofrido muito no interior com falta de profissionais. Eu fico pensando o seguinte, imagine que a gente ganhe todas as ações aí do plano de saúde e continue do jeito que está. Nós vamos ter defesa dessa CEMIG de uma forma deliberada, estratégica, continuar piorando o plano, o CEMIG Saúde, de forma que a gente lá na frente entenda que ganhamos, mas não levamos, que não compensou ganhar. Essa é a minha preocupação. Não, só um comentário rápido, Evandro. Eu acho que, né, é uma preocupação pertinente, mas essa, na verdade, essa é uma das preocupações, né, é uma das dúvidas que nós temos, e nós temos todas elas. Tá? O que nós estamos buscando, né, o que nós estamos sempre buscando defender é um plano que atenda, né, aos aposentados e que a CEMIG cumpra com as obrigações dela. Então, e é uma luta permanente, realmente. Né? É uma luta permanente. Você disse, né, aí sobre a sua percepção da piora, digamos, né, do atendimento e tal, a gente tem que sempre buscar, né, renovar, manter e melhorar. Mas é uma preocupação, sim, é permanente, né, e tem que estar sempre presente. E que não termina agora, tá? Ela vai continuar, qualquer que seja o plano que a gente tenha no futuro. Só para complementar,
por exemplo, o que a CEMIG participa na CEMIG Saúde é com a quantia, deve ter reajustado agora, né? Mas vamos lá, de R$ 875,09 por participante, seja aposentado, seja empregado dela, ok? E ela mesma coloca nas defesas dela, né? Nas ações dela, né? Defesa, não, nas ações que ele entrou, que os aposentados são 3/4, ela só tem 1/4. Então, veja bem, a outra receita, né, que tem são a parte nossa, né, tá certo, com subsídio, né, que é mais do que isso até. Eu imagino que o que a CEMIG contribui não chega a 50%. Então, realmente, tem que ir na frente, tentar ter o sistema de peso e contrapeso para que ela não faça ingerências, né, e detone com o plano, né, para ele morrer de inanição, começa com os cortes, coisas desse tipo, né? Isso daí, como o Denis falou, tem muita água para passar debaixo dessa ponte ainda, né? Mas tem que estar atento. Vou pedir licença aqui para fazer uma pergunta para todos. Nós estamos aqui já extrapolando o tempo que nós nos propusemos a discutir, que seria de 5 às 6h30. Então, eu queria fazer uma proposta aqui, eu já anotei, salvei o chat, tem algumas perguntas, e eu me proponho a enviar as respostas a quem fez as perguntas do chat, e eu pediria que as pessoas que estão com a mão levantada, que elas nos encaminhem as perguntas. Eu queria submeter aí a apreciação aí dos presentes, né? Queria ver o que vocês acham que tem. Eu faria uma outra sugestão também, né? Nós teremos, como eu já disse, né, no dia 25, uma AGE que será específica sobre a questão do seguro, né? Sobre o seguro de vida, tá? A AGE deliberativa, mas vai ter, né, uma explicação também em algumas coisas, tá? Então, assim, nós nos comprometemos, né, a fazer um apanhado dessas questões relativas ao seguro, né, ao seguro de vida, e na AGE a gente aborda, tá, de uma forma, porque às vezes as questões, tem algumas perguntas que eu dei uma olhada aqui, algumas perguntas são específicas, né, de algum participante, e algumas coincidentes, geral. Então, assim, a gente, no dia 25, a gente pega essas questões já foram colocadas, e, por favor, se tiverem mais, né, relativos ao seguro, envia para a gente, tá? Envia através do e-mail da EA, que aí a gente pega e faz um apanhado e pega um espaço da AGE do dia 25 e fala, porque cada um desses temas, né, ele é muito extenso, né? E é natural que as pessoas tenham diversas dúvidas, né? Como eu disse, algumas específicas de casos específicos e outras mais gerais. E aí, no dia 25, a gente pega um espaço da AGE e faz uma explanação, pegando as dúvidas que chegarem para a gente. Tá ok? Eu queria ver o ok aí de vocês, assim, pode ser visual mesmo, tá? Todo mundo está de acordo com essa proposta? Porque eu já verifiquei aqui que tem umas pessoas saindo também, e live, depois de um certo tempo, fica cansativa, né? E fica aí o nosso compromisso de responder às perguntas encaminhadas pelo chat e as demais que não foram feitas pelas pessoas que levantaram a mão, é só mandar pelo e-mail da EA e a gente poderá responder. E vamos disponibilizar a gravação dessa live para quem não pôde assistir. E quero agradecer aí a participação de todos e fazer aquele meu lembrete de sempre, né? Associe-se à EA, se você conhece algum amigo que não está associado, é muito importante o associativismo, como bem falou o Fábio, né, colega, é importante que a gente se una por meio do associativismo. É a forma da gente garantir a nossa defesa, independentemente de ideologia, de pensamento contrário, né? Então, agradeço a presença de todos e lembrar que a informação oficial da EA é divulgada no site da EA e em suas redes sociais, Facebook e
Instagram da AEA. Queria retornar a palavra aí para o Joaquim Adalberto, que é o nosso presidente de exercício, agradecer pela presença do Dr. Anderson e do Denis, o Anderson advogado e o Denis diretor de intercâmbio, e passo a palavra para o Joaquim Adalberto Henrique Chaves. Obrigado. Tem que ligar seu microfone, Adalberto. Joaquim. Consegui. Ô, Tarcísio, é só me despedir dos amigos aqui presentes, agradecer a presença de todos, né? Alertar da importância de todos nós estarmos unidos à EA, tá certo? A diretoria não pode fazer tudo, não. Ela precisa do apoio de todos os associados. Então, é muito importante que todos nós estejamos atentos, acompanhando e participando, né, na medida do possível, com sugestões, né, com ajuda e contar com todos. E uma coisa também, nesses debates, às vezes surgem alguns temas que são, preciso que fique muito claro, a EA ela sempre está trabalhando em conjunto com os sindicatos. O nosso relacionamento com todos os sindicatos é muito bom, é um relacionamento aberto, tá certo? Nós entendemos também as dificuldades que os sindicatos têm. Então, por exemplo, quando nós falamos que os sindicatos assinaram um acordo, nós não estamos culpando o sindicato, não, é a CEMIG que está usando de uma forma incorreta aquilo que ela assinou com os sindicatos. Então, é preciso que fique muito claro isso. Nós temos que estar todos unidos, porque nós estamos defendendo os interesses dos aposentados. Tem sindicatos também que estão trabalhando conosco no mesmo sentido, né? Então, essa luta é uma luta de todos nós. Então, desejar a todos uma boa tarde, uma boa noite, né? Agradecer mais uma vez pela presença e vamos continuar unidos na defesa dos nossos direitos. Muito obrigado. E até dia 25 de janeiro, às 14 horas, onde faremos a nossa AGE, Assembleia Geral Extraordinária, para definir sobre a defesa em relação ao pagamento aí do prêmio de seguro de vida em grupo. Obrigado. Um abraço para todos. Boa noite. Obrigado, gente.
Obrigado, até mais.